Como é que vocês passaram a semana? Mantendo a vigilância, mantendo o cuidado para não, ser infectado e transmitir infecção para alguém, né? A gente precisa muito cuidado em relação a esses, a essas, nem a norma, a esses cuidados que nós precisamos ter para que possamos buscar cada dia melhor, essa prevenção, porque a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida, ou na vida das pessoas que nós amamos. Então a gente precisa estar sempre em vigilância, estar sempre fazendo com que nós prevenimos, essa doença, principalmente, essa fase alta agora que a gente está enfrentando na infecção, e cada um de nós fazendo a nossa parte, tá? A gente já começa a dar o exemplo, a diminuir as infecções, porque não adianta eu querer salvar o mundo, mas se eu puder salvar a mim e salvar quem está próximo de mim, a gente já inicia, o ponto de partida. Então, vamos dar hoje continuidade na matéria de fundamentos e nós vamos falar sobre a administração de medicamentos. Nós vamos iniciar falando sobre a administração de medicamento, porque é um dos assuntos que nós mais precisamos falar, repetir, estar sempre falando, para que possamos diminuir a quantidade, e os erros que porventura possa acontecer. Então, o certo não é errar, o certo é não errar. Mas, como nós somos seres humanos, nós temos que nos capacitarmos, nós temos que dominar a técnica para que possamos errar menos ou perto do zero, tá? É isso que nós precisamos, é isso que nós vamos ver da agora para frente, tá? E esse conteúdo é um conteúdo que a gente precisa de aula prática, e nós teremos essas aulas práticas, tá? Que é sobre administração de medicamento, verificação de sinais vitais, que a gente falou um pouco semana passada, e a gente vai dar continuidade no conteúdo até que se tudo normalize, até que se tudo volte, ao normal, e cada um seguindo, cada um fazendo a sua parte, a gente estando juntos mais uma vez, em sala de aula, em sala de aula, em laboratório, enfim, tá? Então nós vamos iniciar falando sobre a administração de medicamentos, tá? A administração de medicamento, ela é um processo de preparo e introdução de medicamento no organismo, visando a obter efeitos terapêuticos. O que são efeitos terapêuticos? Efeitos de tratamento. Quando eu administro um medicamento em uma pessoa, seja ele de qual via for, intramuscular, via oral, sublingual, retal, intradérmica, não importa, tá? O que a gente espera daquele medicamento é obter efeitos terapêuticos, tá? É obter um efeito que ele vai fazer no nosso organismo para poder melhorar, para poder e até mesmo curar aquela doença que a pessoa está enfrentando, que está passando.
E segue algumas normas que a gente precisa fazer para que possamos gravar na teoria e na prática, tá? Dessa maneira a gente vai diminuir e muito o número de erros, tá? Então, a gente precisa seguir normas que uniformizam o trabalho em todas as unidades de internação, facilitando a organização e controle. Um dos principais princípios da enfermagem que eu costumo dizer, repetir várias vezes, que é manter o ambiente de trabalho em ordem, tá? Porque tudo em seus devidos lugares, nada espalhado, para que facilite o preparo de um medicamento, para que facilite o uso e a realização de uma técnica para realizar em um paciente de forma mais organizada, fazendo com que os materiais, os insumos e o ambiente fiquem organizados, nós vamos ter uma agilidade no tratamento. Tá? Então, para a administração de medicamentos de maneira segura, a enfermagem ela deve seguir algumas regras. Tá? E uma delas é a regra dos 9 acertos. O que são regras dos 9 acertos? Tá? A primeira regra é o paciente certo. Eu vou preparar o medicamento, mas esse medicamento eu tenho que verificar, identificar aquele paciente, aquele cliente, para ver se realmente aquele medicamento que eu vou preparar ou que já esteja preparado está prescrito, se aquele medicamento esteja prescrito para aquele paciente. Tá? Então, eu preciso conferir como que eu vou fazer isso. O primeiro acerto é conferir o nome e sobrenome do cliente, solicitando ao mesmo que diga o seu nome e verificar o número de quarto e leito. Eu já falei com vocês dentro de sala de aula, que nós temos um hábito e nós precisamos acabar com esse hábito. Que é o que é? É chamar o paciente, o cliente, por números. Nós não somos números, tá? Então, eu preciso identificar o paciente, o nome do paciente, o sobrenome dele, tá? Pedindo com que ele diga o seu nome e sobrenome, tá? E antes disso, verificar o número de quarto e leito, tá? Eu vou ver o nome do paciente que está prescrito aquele medicamento, eu vou conferir o quarto e o número do leito, tá? E quando eu chegar lá, eu preciso confirmar se o paciente que eu vou administrar o medicamento realmente é aquele que está registrado para eu administrar, tá? Porque a gente precisa ter muito cuidado para não aplicar medicamento no paciente errado, tá? O segundo certo, é o que? O segundo certo, O certo é o segundo certo. Antes de preparar a medicação, certificar-se mediante a prescrição qual é o medicamento e conferir lendo mais uma vez o rótulo do mesmo. Ou seja, prescrever medicamento não é conduta da enfermagem. A nossa conduta, a nossa função,
é o que? É administrar o medicamento. Então, quando eu vou preparar o medicamento, eu tenho que me certificar, mediante a prescrição desse medicamento está onde? Está no prontuário do paciente. Tá? É quando o médico passa, ele prescreve o medicamento que vai ser administrado. Então eu preciso fazer o quê? Antes de preparar a medicação, eu preciso certificar a prescrição daquele medicamento e conferir lendo mais uma vez o quê? O rótulo do medicamento. Às vezes está prescrito um medicamento, eu vou ler, eu preparo ele. Eu peguei, quando eu vou pegar, preparar, fazer a juntada dos medicamentos, aquela coisa toda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o medicamento e vou ver qual que é. Aí eu vou separar. Aí eu separo o prontuário do paciente. Eu vou novamente pegar o prontuário, ver o que está escrito, tá? E depois que eu certificar que é realmente aquele cliente, eu vou pegar novamente o rótulo do medicamento e vou ler para poder conferir se realmente é aquele medicamento. Então, o primeiro certo é o que é? É o paciente certo. O segundo certo é o medicamento certo. Então, olha só. O primeiro certo é o paciente certo. O segundo certo é o medicamento certo. O terceiro certo é a dose. Eu, antes de preparar e administrar a medicação, certifique-se da dose da prescrição, lendo mais uma vez e comparando com o preparado, tá? Eu preciso certificar se realmente é aquela quantidade de medicamento e a quantidade de miligrama de medicamento prescrito para aquele cliente. Às vezes está prescrito lá para o cliente 700, sei lá, vamos botar um exemplo aí, 500 miligramas de dipirona. Eu tenho que certificar se a dose está correta, se realmente o que eu vou administrar, é realmente 500 miligramas. Tá? Então, a dose certa, antes de preparar e administrar a medicação, certificar da dose da prescrição. Qual é a dose que está prescrita ali no prontuário do cliente? Lendo mais uma vez e comparando o preparado. Aí, antes de eu administrar esse medicamento no paciente, paciente-cliente, eu vou me certificar, eu vou comparar para ver se aquele medicamento ele foi realmente preparado a dose certa, tá? Para poder comparar, e conferir para eu não administrar uma quantidade de medicamento errada no paciente. Então, o primeiro certo, a gente deve certificar, de que se é o paciente ou o cliente certo. Depois eu vou fazer o quê? Ver se é o medicamento certo. Em terceiro, eu vou ver a dose certa. Em quarto, eu vou certificar a via certa. Mas que via é essa? Para ver se é intramuscular, para ver se é intravenosa, entendeu? Para que eu não administre o medicamento na via errada. Então, antes de aplicar a medicação, certifique-se da via mediante prescrição, tá? Porque tá lá, qualquer medicamento X, aí vai estar lá a prescrição da via de medicamento do paciente, tá?
se é intramuscular, se é IM, se é intravenoso ou IV, tá? Então tem algumas siglas que a gente precisa conferir para que nós não possamos, para que nós não erremos a via de administração do paciente, tá? A via de administração do medicamento do cliente, tá? Então, lendo mais uma vez e só então aplicar, tá? Então, eu preciso fazer essas conferências, fazer esses, estar atento a esses detalhes para que possamos errar menos ou não errar a dose, não errar a via, não errar o paciente, tá? Sendo assim, o medicamento ele vai estar mais fazendo o seu efeito mais fazendo o seu efeito com mais eficácia, tá? E o 5 certo é o que eu vou verificar? É a hora da administração do medicamento, tá? Aplicar no horário previsto na prescrição e no espaço de tempo determinado. Tá? Eu tenho que ver o horário previsto na prescrição, tá? Porque quem organiza, quem planeja os horários de administração dos medicamentos somos nós, tá? A equipe de enfermagem. Então eu tenho que certificar a hora certa. Se o medicamento está prescrito para 6 horas ou de 8 horas, tá? E a gente deve estar sempre preocupado com a questão do horário da administração do medicamento. E nós precisamos ter, em especial, o quê? Uma atenção em relação ao horário de administração dos antibióticos. Porque na maioria das vezes, 100% das vezes, os antibióticos eles devem ser administrados na hora certa, tá? Então a gente não deve deixar passar muito tempo da hora de administrar e nem antecipar o horário. Principalmente os antibióticos, tá? A gente deve se atentar para todos os tipos de medicamento, mas a atenção mais detalhada, a atenção especial que nós devemos ter em relação ao horário, em relação aos antibióticos que estão prescritos, tá? Outra coisa que a gente precisa estar atento é em relação ao tempo certo na aplicação do medicamento, né? Eu preciso certificar se aquele medicamento, principalmente os antibióticos, principalmente alguns opioides. O que são opioides? São analgésicos, remédio para a dor, para poder cortar a dor, à base de papoula. São aqueles medicamentos que são utilizados e eles agem no sistema nervoso central, na zona da dor. Tá? Ele age lá no nosso cérebro, tá? E ele pode causar uma certa dependência. Esses são os analgésicos opioides. Tem os não opioides, que ele vai fazer efeito no local da dor. Um exemplo, dipirona, paracetamol, tá? Então, o exemplo de medicamentos opioides é o quê? É a codeína, é a morfina, que esses agem no sistema nervoso central, o tramadol, tá? Que a gente chama no nome comercial de tramal, tá?
Então eu preciso me atentar pelo tempo de administração que esse medicamento ele vai ter que ser administrado. Medicamentos que são administrados em 1 hora, em 30 minutos, diluído em soro, né, e coloca em gotejamento para poder correr em 1 hora, em 30 minutos, enfim. Ou tem alguns medicamentos que eles vão correr em 4 horas, né? E eu preciso controlar bem esse gotejamento, né, para saber a quantidade de gotas que eu vou colocar por minuto para que aquele medicamento ele corra no tempo certo, tá? Então, eu preciso me atentar também sobre o tempo certo de administração desse medicamento, tá? E eu preciso ter atenção se, no caso, for medicamento para poder correr em gravidade, né, que é no soro, para vocês entenderem, né? Eu tenho que ver se esse for no soro, eu vou controlar a quantidade de gotejamento. Quando é para através de bomba de infusão, eu também vou controlar a quantidade de gotejamento, mas é através da bomba. É através da bomba de fusão que ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma transmissão, ela vai ter um gotejamento contínuo, tá? Controlando dessa forma a infusão conforme prescrição. Então eu preciso saber quanto que está prescrito, quanto tempo que deve ser corrido aquele medicamento. A partir do momento que eu botei aquele medicamento para ser infundido no cliente, eu preciso saber quantas gotas por minuto eu preciso colocar ali para aquele medicamento correr no tempo certo prescrito pelo médico. Como que eu faço? Como que eu vou saber essa quantidade certa, né, de gotas por minuto? É só fazendo uma conta que mais à frente nós vamos aprender a realizar e fazer essas continhas, tá bom? Que é gotas por minuto, tá? Qual outro certo que a gente precisa estar atento em relação a isso, né? É a validade certa. Eu preciso conferir a validade daquele medicamento, tá? Antes de preparar a medicação, sempre conferir a data de validade. Nunca aplicar a medicação vencida. Isso é regra, gente, tá? Além de eu conferir o medicamento que eu estou pegando para poder administrar naquele cliente, além de certificar a dosagem, além de certificar a via, além de certificar o paciente, né? Além de todos esses certos que nós falamos até agora, eu preciso certificar também a data de validade desse medicamento para que o cliente não tome medicamento com a data de validade vencida, tá? Eu preciso, né, nós da enfermagem, nós precisamos estabelecer, né, uma rotina de verificar e controlar a validade nos setores. Às vezes tem medicamento que fica no setor, né, na enfermaria ou na unidade básica de saúde onde a gente possa estar trabalhando, seja no hospital ou seja numa unidade básica de saúde. O que vai acontecer? Eu preciso criar uma rotina junto com a minha equipe para que eu certifico a validade daquele medicamento, para não administrar medicamento vencido naquele cliente. E em seguida,
Em parceria com o quê? Com a farmácia. Eu preciso estar em parceria com a farmácia. A farmácia chega e fala assim, eu vou lá na farmácia, a farmácia dispensa o medicamento para o meu setor, para o lugar onde eu vou administrar, para onde eu vou trabalhar. O que vai acontecer? Eles vão certificar, eu preciso estar junto com a farmácia para poder certificar que aquele medicamento não está com a data de validade vencida, tá? O penúltimo certo, a gente vai falar, é sobre a abordagem certa, tá? Antes de administrar o medicamento, deve-se esclarecer ao paciente qualquer dúvida existente referente ao mesmo e deve-se levar em consideração o direito de recusa do medicamento pelo cliente, tá? Isso é muito importante. Isso causa uma revolta na gente, muitas das vezes, que a gente prepara aquele medicamento, o medicamento está prescrito, eu conferi, eu vi, isso dá trabalho, nós sabemos que o medicamento não é barato, né? O medicamento é caro, os insumos que utiliza para poder preparar aquele medicamento é caro, tá? E a gente precisa fazer uma abordagem certa, tá? Para esclarecer ao paciente qualquer dúvida que ele tiver em relação ao medicamento, tá? Para quê? Porque às vezes o cliente ele pode recusar tomar o medicamento, tá? Então o primeiro passo é sempre o quê? É dizer ao paciente qual medicação será aplicada, né? Será administrada, qual é a via aonde eu vou administrar esse medicamento, tá? A via de administração, principal ação do medicamento e como será feita a administração, sobretudo medicação que haja colaboração e ação do cliente, como os sublinguais. A explicação ela deve ser dada, tá? Então, o que vai acontecer? O medicamento está prescrito, eu vou pegar essa prescrição no prontuário do paciente, da fichinha do paciente, eu vou ver, vou preparar esse medicamento. Eu preciso orientar esse cliente em relação a qual medicamento que eu estou aplicando nele, qual vai ser a via de administração, tá? Qual é a ação que esse medicamento vai fazer? Qual é a ação esperada desse medicamento? Tá? Então, o que está lá? Pega uma pessoa no pronto-socorro ou em qualquer outro lugar, o médico prescreve lá no prontuário dele dipirona intravenoso, IV, dipirona, uma ampola ou 500 miligramas de dipirona IV. IV é a via de administração, que é o que significa essa sigla? Intravenosa, tá? Então eu preciso estar atento em relação a isso. Eu vou falar com o paciente qual medicamento que eu estou aplicando, aonde vai ser aplicado esse medicamento, tá? Falar sempre de maneira clara e objetiva e esclareça o cliente. Eu preciso falar sempre de forma clara e objetiva, tá? Para que o cliente ele entenda, ele sai ali de forma esclarecida. E ter certeza qual medicamento que ele vai tomar e qual a ação que será esperada, tá? E por último, nós temos o nono certo, que é o quê? É o registro
tá? Eu preciso estar checando o prontuário do paciente para fazer o registro desse medicamento que foi aplicado. Eu preciso saber explicar, escrever. A enfermagem, além... Eu vou falar uma coisa aqui com vocês só para poder a gente concluir isso aqui. A enfermagem, ela é uma área que nós precisamos identificar e registrar. O que é registrar? Escrever a caneta, tá? Tudo que acontece, tudo que é realizado com o cliente. É isso que nos ampara. É isso que nos dá a certeza de que nós teremos menos problema futuramente, tá? Porque é o registro que vai nos amparar, é o registro que é a prova do que eu realizei naquele cliente, tá? Então, após aplicar a medicação, registrar no prontuário, checando com rúbrica e ainda notando queixas, suspensão ou não aceitação da medicação, tá? Então eu preciso me atentar em relação a isso. Eu realizei a medicação naquele cliente, eu vou registrar, tá, no prontuário dele, e vou anotar as queixas, quais são as queixas daquele cliente, tá? E se aquele medicamento ele foi suspenso ou a não aceitação pelo cliente, recusou a tomar o medicamento via oral prescrito. Se ele recusar, eu preciso registrar. Tudo que acontece com o cliente eu preciso registrar. Eu costumo falar que até um espirro que ele der, a gente precisa registrar, tá? Então, isso é uma regra que nós precisamos seguir para que nós dominemos bem as técnicas de enfermagem, principalmente não somente ela, mas todas as técnicas, mas principalmente a administração de medicamentos, tá? Então, para preparar o medicamento, faz-se necessário verificar qual método para se avaliar a prescrição. O receituário, a prescrição médica, folha impressa em computador, tá? Durante a fase de preparo, o paciente, o profissional de enfermagem deve estar atento para evitar erros, tá? Assegurando ao máximo que o cliente receba corretamente a medicação. Isto, teoricamente, se justifica porque o medicamento ele deve ser administrado por quem preparou, exceto em algumas unidades especiais, tá? Olha só, então, se eu vou aplicar um medicamento, quem tem que preparar esse medicamento sou eu. Evitar no máximo administrar medicamento que o colega preparou, tá? Porque quando eu administro um medicamento que eu preparei, eu vou ter a certeza e a segurança de que aquele medicamento é o medicamento correto, que aquela dose é a dose correta. Então, se eu vou aplicar o medicamento, eu preciso preparar. Eu devo evitar, só em situações excepcionais, tá? Quando eu preparo o medicamento e passo para o colega administrar, ou vice-versa. Ou o colega prepara o medicamento e eu administro. Então a gente precisa nos atentar em relação a isso,
tá? Medidas de organização e de asepsias que visam auxiliar o profissional nesta fase de trabalho podem ser protocoladas como o seguinte. Vejam bem, gente. Outra coisa que a gente precisa ter, tá? Para poder fazermos, né? A gente precisa fazer o quê? Falar, preparar, né? Seguir alguns protocolos para organizar a asepsia, né? Diminuir a quantidade, diminuir o quanto mais, né? Diminuir muito o índice de infecção, de transmissão de infecção através da asepsia. Então, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso preparar esse medicamento. O que eu devo fazer antes? Lavar as mãos antes e após o preparo da administração do medicamento. Lembra que eu falei com vocês que a gente precisa, é uma via de regra, lavagem das mãos é antes e após qualquer procedimento. Tá? Então eu devo lavar as mãos antes e após o preparo. Então eu vou lavar as minhas mãos antes de preparar o medicamento. Depois que eu preparar o medicamento, eu vou lavar minhas mãos de novo. Tá? Aí eu vou administrar o medicamento. Aí eu preciso lavar as minhas mãos novamente. Tá? Preparar em ambiente de boa iluminação. Eu preciso preparar esse medicamento em ambiente com boa iluminação para evitar erro. Evitar distrações. Ficar conversando, contando piada, né? Tem gente que consegue. Eu, particularmente, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso concentrar ali para que eu não distraia, para não sair nada errado, tá? Realizar o preparo quando tiver a certeza do medicamento prescrito, a dose e via de administração, tá? Então eu preciso ter certeza, tá? Eu preciso ter certeza da prescrição, da dose e a via de administração, aquilo que a gente já falou lá anteriormente. Verificar a validade, a alteração no seu aspecto e informação do fabricante do seu preparo. Tá? Porque tem alguns medicamentos que, dependendo do laboratório, a orientação em relação ao preparo, elas são diferentes. Tá? Observar no preparo do medicamento a dose correta, técnica asséptica e diluição. Eu tenho que me atentar em relação à diluição do medicamento. Verificar a integridade do invólucro, tá? Se não está violado o rótulo, a embalagem daquele medicamento, tá? Colocar a agulha na seringa com cuidado, tá? Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool 70, ou seja, eu vou molhar o algodão com álcool 70 e vou fazer uma desinfecção, né? Eu vou desinfetar essa ampola com álcool embebido, com algodão embebido a álcool 70, tá? E no caso de frasco ampola, né, que são frascos, retirar a tampa metálica, aquela tampinha metálica que vem em cima do lacre, tá? E desinfetar a borracha. Preparar os dedos com algodão embebido com álcool 70. Ao destacar o gargalo da ampola ou retirar a tampa metálica do frasco ampola, tá? Então eu preciso fazer o quê? Proteger os dedos com algodão embebido, né, com álcool 70, ao descartar o gargalo da ampola, aquela tampa da ampola, tá? Aspirar a solução
da ampola para seringa. No caso de frasco ampola, introduzir seu diluente para homogeneizar, para ficar de forma homogênea, igual o pó com o líquido, sem sacudir, tá? Então, eu vou introduzir, né, o diluente para homogeneizar, né? Essa palavra é meia, tem hora que eu embolo para poder falar, né? Para poder diluir o medicamento, para que eu consiga diluir o medicamento, né, de forma homogênea com o pó, tá? Proteger a agulha com o protetor próprio, né? Tem agulhas que vêm com protetor próprio, e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro. Aí tem a medicação, ela deve ser administrada sob prescrição médica e checar após sua administração, indicar o medicamento preparado com o nome do cliente, leito, nome do medicamento, via de administração e horário, tá? Deixar o local de preparo do medicamento em ordem e sempre limpo, tá? Deixar a bandeja ou carrinho de medicamento sempre desinfetado e limpo, tá? Então, uma das regras é o que, pessoal? Manter o local organizado, tá? Pessoal, depois a gente, em relação à administração, a gente vai falar em relação à administração do medicamento, as doses, tá? A gente vai falar sobre as vias de administração, tá? Então, o assunto, ele é um assunto que não é feito em apenas uma aula, né? A gente vai precisar de mais tempo para que possamos falar sobre esse assunto, e ainda depois nós teremos aula prática para poder fazermos a parte técnica, tá bom, pessoal? Um abraço em cada um de vocês.